plástica pós-bariátrica é a cirurgia que corrige as deformidades causadas por grande perda de peso. E o programa Momento Medicina visita hoje a clínica Begliomini e quem nos recebe é o Dr. Bruno Begliomini. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Roberta? Boa tarde. É um prazer estar recebendo vocês e o Momento Medicina aqui na clínica hoje. Obrigada, doutor. Eu que agradeço por ter aceito o nosso convite e uma pauta muito especial, doutor, com muitas dúvidas. E para começarmos, doutor Bruno, em quanto tempo a cirurgia plástica pós-bariátrica deve ser feita? Então vamos lá, o paciente pós-bariátrico é um paciente bem complexo, né? Então, depois que ele perde o peso, né? Tem pacientes que perdem 30, 40, 50 quilos. Então ele tem que manter o acompanhamento com o cirurgião que fez a cirurgia bariátrica, né? O cirurgião do aparelho digestivo, tá? E geralmente depois de um ano a gente consegue começar a fazer as separadoras, tá? Mas é importante, por que é importante ele manter esse acompanhamento com o pós-bariátrico, com o cirurgião bariátrico? Porque ele não pode ter ganho de peso, Sim. Tá? Então ele tem que estar estável naquele peso e ele não pode também perder muito peso depois da cirurgia. Então, geralmente um ano ele chega no peso ideal e aí ele estabiliza, né, por uns 4, 5 meses e a gente consegue começar a fazer as cirurgias reparadoras. Perfeito. Os pacientes ficam bem ansiosos, não, doutor? Ficam ansiosos porque na verdade é uma mudança, né? Sim. Antes, né, da cirurgia bariátrica eles têm um corpo muito desproporcional, né? E aí depois, quando eles começam a perder muito peso, eles começam a ver a mudança no corpo deles, eles ficam ansiosos porque começa a sobrar pele, né? Começa a mama a ficar muito caída, né? Começa a sobrar pele e incomoda muito esses pacientes. Doutor, e quais são as cirurgias mais procuradas? Quando tem uma grande perda de peso muito importante, muito rápida, né? Então as estruturas começam a ficar flácidas, tá? Então os pacientes nos procuram muito, principalmente para cirurgia de mamas e cirurgia do abdômen, tá? Mas quando a gente fala de perda de peso, começa a perder peso e tem flacidez no corpo todo. Então as outras regiões também que são procuradas são flacidez nos braços, na parte interna das coxas, né? Às vezes a face fica muito, a gente fala uma face mais caída, né? Então a gente consegue também fazer cirurgia da face, reestruturar toda essa musculatura e essa pele ficou mais flácida. Ok. Doutor, é possível fazer mais de uma cirurgia? A gente consegue fazer mais de uma cirurgia, tá? Depende muito dos exames pré-operatórios da paciente, tá? Ou do paciente. Então a gente faz uma bateria de exames, né? Contando que ele tem acompanhamento do seu cirurgião bariátrico, né? Então ele vai estar acompanhado, porque paciente pós-bariátrico geralmente tem deficiência de vitamina, proteínas, então tem que ficar repondo isso para a vida toda. Então quando ele já está com acompanhamento, os exames dele já estão ok, né? Então a gente geralmente, um paciente pós-bariátrico, a gente indica até 2 cirurgias por vez. Sim. Tá? Então as mais procuradas num primeiro momento é mama e abdômen. Mais que isso até dá para fazer, porém a gente tem que sempre pesar na medicina, né, na cirurgia plástica, o risco da cirurgia, né? Mais seja uma cirurgia com fins reparadores e até estéticos, não pode ser uma cirurgia de risco, né? A gente sabe que é uma cirurgia muito prolongada, aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de infecções e não é isso que a gente quer para o nosso paciente. Perfeito. Doutor, o paciente, como ele pode manter os resultados conquistados na cirurgia plástica? Então vamos lá, o paciente, para poder operar da cirurgia bariátrica, para começar lá atrás, ele já tem que estar sendo acompanhado, né? Nutricionista, está fazendo uma atividade física, né? Está em perda de peso para poder fazer a cirurgia bariátrica. Fez a cirurgia bariátrica, ele tem que continuar com essa mudança de vida, né? Se alimentando bem, fazendo atividades físicas, saudável, se tem alguma patologia, continuar tomando as medicações. Então assim, qual que é a manutenção do resultado? A manutenção do resultado é o paciente manter a mudança do estilo de vida, né? A cirurgia plástica ela não é o tratamento definitivo para o paciente que não vai precisar fazer mais nada para o resto da vida. A cirurgia plástica é uma ajuda para o paciente para melhorar o corpo dele, né? Melhorar as estruturas que ficaram flácidas, que ficaram moles, mas ele tem que continuar mantendo o estilo de vida dele para poder ter um resultado mais duradouro. Então continuar acompanhamento nutricional, continuar psicólogas, tratamento com psicólogos, academia, atividade física é extremamente importante para fortalecer a musculatura, tá bom?
Então é esse que vai fazer com que o resultado seja um resultado duradouro. Então alimentação, atividade física, tudo isso tem que ser bem alinhado, né, doutor? E o paciente ele deve seguir a risca, né? Isso, o paciente é um paciente que não é de um médico só, né? É um tratamento multidisciplinar, são várias especialidades que cuidam de um único paciente. Então ele tem que, né, ninguém vai fazer nada por ele tem que fazer, mas aí tem uma equipe que vai ajudar ele. Então ele mantendo o que ele fez até chegar na cirurgia bariátrica, o resultado dele com certeza vai ser duradouro e ele vai ficar bastante feliz. Perfeito. Doutor Bruno, cirurgia plástica, eu queria que você também, até mesmo para os nossos telespectadores, vamos falar sobre as cicatrizes, doutor, porque deixa cicatrizes, né? A cicatriz é extremamente importante para a cirurgia plástica, né? O que acontece? Algumas cirurgias, não existe cirurgia sem cicatriz, Sim. Começa por aí, tá? Toda cirurgia vai deixar algum tipo de cicatriz. O que acontece é que nós cirurgiões plásticos, a gente tenta, né, ou consegue deixar cicatrizes escondidas em regiões do corpo que elas não ficam tão aparentes, tá? Então, por exemplo, na cirurgia do abdômen, a gente consegue deixar a cicatriz escondida na calcinha ou na parte íntima do biquíni, né? Das mamas a gente consegue deixar escondida no sutiã, então é mais a paciente que vai ver, né? Quando ela estiver no espelho sem roupa. Tem algumas cicatrizes que não tem como esconder muito, né? Braço, perna, então a gente acaba deixando em locais mais discretos. Sim. Tá? Porém a cicatriz ela sempre vai existir. E qual que é o problema da cicatriz? A cicatriz, apesar da técnica do cirurgião, a cicatriz é individual de cada paciente. Então se uma paciente já tem uma cicatriz queloide, ou se ela já tem aquela cicatriz hipertrófica, que é uma cicatriz mais grossinha, né? que ela é mais alta, então o risco dela ter uma alteração de cicatrização é o mesmo de qualquer outra cirurgia. Tá? Lógico, a gente vai fazer com que essa cicatriz fique melhor possível, né? Vamos fazer alguns tratamentos depois da cicatriz, tem algumas pomadas, cremes, laser que a gente acaba utilizando que pode melhorar a cicatrização. Mas a cicatriz é de cada paciente. Então geralmente paciente pós-bariátrico, quando eu não conheço, que opera comigo pela primeira vez, eu geralmente indico cirurgias que a gente consiga esconder a cicatriz. Sim. Num primeiro momento, tá? Depois que ela acostuma com a cicatriz, que ela entende qual que é a mudança que está acontecendo no corpo dela, aí a gente parte para cirurgias que a gente não consegue esconder tanto a cicatriz. Mas aí eu já vou saber como que é a cicatrização dela, já vou saber como que é a paciente, tem paciente ansiosa, tem paciente que não é, tem paciente que tem uma expectativa muito alta de resultado, tem paciente que não tem, então a gente também acaba sentindo o nosso paciente. Perfeito. Doutor, agora você como grande especialista, doutor, um médico renomado, eu queria que você comentasse, doutor, sobre a sua satisfação de trazer de volta a autoestima das suas pacientes. O legal na cirurgia plástica é isso, tá? Enquanto na maioria das outras especialidades elas tratam a doença em si, né? A gente trata, além da doença, a gente consegue tratar a cabeça da paciente. Então a gente também é meio que o psicólogo, psiquiatra dos pacientes que vem aqui. Por quê? Porque, por exemplo, nos casos dos pacientes pós-bariátricas, né? Era uma pessoa que geralmente obesa, né? Todos eram obesos. Por conta da obesidade tinha riscos de morrer precocemente, né? Doenças cardiovasculares, câncer, diversas doenças que podia levar ao óbito. Essa paciente geralmente não se sentia bonita, ou se sentia bonita, mas não conseguia usar uma roupa, um decote, uma roupa mais apertada. Aí faz cirurgia bariátrica, sobra bastante pedra. Aí o problema dela vira outro, né? Vira o excesso de flacidez dos tecidos. Então também ela se olha no espelho e não se sente feliz. E aí a gente consegue, na nossa especialidade, além de fazer a cirurgia, né, devolver para a paciente essa autoestima, esse bem-estar. Então a gente tem muitas pacientes que operaram com a gente, e aí você vê no Instagram dela, tá foto de top, foto com a barriga de fora, e se você vê as fotos antigas dela, de 3, 4 anos atrás, você não consegue reconhecer. Então é uma paciente que está bem consigo mesmo, né, tá bem de saúde, e ela está feliz com o seu corpo. E isso é bastante satisfatório para a gente. Importante, é uma grande mudança, não, doutor? É uma mudança para o bem, isso que é legal. Que bom, doutor. Doutor Bruno, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Nada, é um prazer, Roberta. Estou à disposição, quando quiser abordar novos temas. A Clínica Begliomini está sempre à disposição para vocês. Muito obrigada, doutor.
Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Programa Momento Medicina. Aqui você encontra informação com responsabilidade.